Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Países da Amazônia lançaram na COP30 em Belém um instrumento do programa Amazônia Sempre. Essa parceria regional busca mobilizar mais de $1 bilhão que serão investidos em segurança hídrica, energia limpa e infraestrutura urbana resiliente. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, formalizou esse lançamento em sua função de presidente da Rede de Ministérios das Finanças e Planejamento dos países amazônicos. E é com ela que a gente conversa agora. Ministra, muito obrigada pela sua participação aqui no Canal Gov. Obrigada, Gabriela. O prazer é meu poder estar aqui, primeiro na COP, né, e segundo através da EBC, poder só trazer notícias boas para o povo brasileiro. Certo, ministra. Então vamos começar, né, explicando o que foi essa iniciativa que a senhora formalizou, como que vai funcionar. Pois é, essa ideia, ela foi gestada, assim, pensada há 2 anos atrás aqui em Belém, quando estávamos eu, né, pelo governo federal, o BID, que é esse banco de fomento, e o BNDES, com o Mercadante. E, inclusive, o título, né, Amazônia Forever, Amazônia para Sempre, foi em função de uma fala da ministra Marina Silva. Então, eu conversei com Ilan, eu sou a governadora no Brasil do BID, eu represento o BID, o Brasil no BID, e eu falei assim: Ilan, você é um presidente do Brasil, né? Você é um brasileiro, você precisa deixar um legado para nós. E vamos fazer um guarda-chuva. Então ele fez um programa chamado Amazônia Forever, que é um guarda-chuva, onde dali você tem várias linhas de financiamento para os biomas brasileiros, mas especialmente para a floresta amazônica. Eu quero te adiantar, Gabriela, assim, que eu saio daqui absolutamente convencida que nós temos 2 resultados da COP. Você tem o resultado para o mundo, que ele é a médio e longo prazo, ele é lento, ele não é o ideal. Já é uma COP que deu certo, apesar de ser lento. A gente gostaria de ter outros resultados, né, mais avançados para combater a mudança climática. Vamos ter um resultado extremamente positivo, mas nós já temos o resultado concreto para o país que cedia. Toda sede de COP deixa um legado, não é só na cidade ou no estado, no país inteiro, extraordinário. Eu digo pelo meu ministério, eu estive aqui fazendo 3 entregas, que foi a sua pergunta. Uma eu só participei, que foi BNDES com BID, anunciando que já está pronto para o mercado $20 bilhões de financiamento para o setor privado que queira investir em economia verde, em bioeconomia. Nós estamos falando aí do micro, do pequeno, do médio, em qualquer área, na floresta, na cidade, seja na zona rural ou no campo, para o agronegócio, para a indústria, para o atacado, para o varejo, para a microempreendedora, para aquele pequenininho, para a agricultura familiar. Então, este projeto são $20 bilhões de financiamento com carência, com juros a perder, com carência grande e juros baixos, com o BNDES sendo o grande fomentador disso. O segundo foi anunciado ontem por nós, de $1 bilhão para cidades, para infraestrutura nas cidades amazônicas. A gente fala muito assim, temos que preservar a floresta. É verdade, mas acontece que 70% a 80% de quem mora nos estados amazônicos não vivem na floresta, eles vivem na cidade, eles precisam comer, eles precisam dormir, eles precisam de emprego, eles precisam
de infraestrutura. Então, esse 1 bi é para economia resiliente verde, para infraestrutura nas cidades e nos estados. Eles também têm carência, juros baixos. Se eles não conseguirem pagar, a União é avalista. Nós estamos falando, por exemplo, com isso, vamos falar de forma concreta, de levar água potável para famílias que não têm água potável, sejam ribeirinhas, sejam da floresta, sejam das cidades. Nós estamos falando de fazer saneamento para que as fezes, os dejetos não caiam nos rios. Nós estamos falando de garantir banheiro para casas que não têm banheiro, tirar palafitas, casas de palafitas que ficam nos rios e que são muitas vezes destruídas com a chuva e construir casas. E por fim, teve agora a assinatura de um projeto com o governador que é para restaurar a floresta amazônica. Olha só, a gente está falando de desmatamento, a gente está falando de preservar, mas e a floresta já tombada? E a área já devastada? Então nós estamos também com financiamento, onde chamada PPP, Parceria Pública e Privada, é inédito, é o primeiro de muitos que virão, foi idealizado por nós no Ministério, portanto o Governo Federal, BID e Governo do Estado do Pará. Eu dou um exemplo simples para encerrar. Vai começar com um plano piloto de 10 mil hectares. O governador vai entregar para a iniciativa privada, ele vai plantar 2 milhões de plantas, vai gerar quase 2 mil empregos diretos. Depois ele vai poder, por 30 anos, explorar ecologicamente, ou seja, turismo ecológico, parque ecológico, ter o retorno financeiro daquele custo que ele teve. E se porventura ele tiver algum prejuízo, o BID vai lá e cobre, né? E se não tiver condições, e a partir daí a União, como avalista, vai lá e garante. Com isso, o setor privado entra para dentro da floresta, não para destruir, mas para preservar, porque além de restaurar, ele vai ter também uma fonte financeira de subsistência. Muitas entregas, ministra. A gente pode falar que o governo está trabalhando já para deixar o seu legado já durante a COP, não vai esperar mais o futuro, já é a COP da entrega, já é a COP da ação, isso o governo brasileiro está trabalhando? Eu acho que é isso, é a COP da entrega. Eu acho que eu falei tanto, você resumiu melhor do que eu, né? É o que o presidente falou. O presidente Lula disse o seguinte: para o mundo é a COP da verdade, ou seja, vamos dizer assim, da porteira para fora, né? Saindo daqui para fora, o que nós vamos fazer com o futuro da humanidade, dependendo, né, da mudança climática, porque sabemos que se chegarmos a 2,5 graus, nós temos destruição das florestas, nós temos destruição da plantação, nós não temos o que comer. Agora, da porteira para dentro, para cá, os resultados já estão acontecendo desde o primeiro dia. Eu dei o exemplo, Gabriela, só do que está acontecendo dentro do meu ministério, o que está acontecendo com o BNDES. E o que está acontecendo nos demais ministérios? Não estou nem tendo tempo de acompanhar. São muitas entregas, e inclusive na parte da transversalidade, né? Nós temos a questão dos quilombolas, dos povos indígenas, dos povos originários como um todo. Nós temos a questão da transversalidade étnica, racial, da igualdade racial. Então nós temos a pauta do gênero também. Nós temos o viés aqui da mulher, que normalmente é a cara mais pobre do Brasil. No norte não é diferente. Então essa é a COP não só da verdade para o mundo, mas para o Brasil é a COP da entrega. E ainda que o evento não tenha acabado, né, a gente não chegou ao fim, já é possível fazer um balanço positivo, já é possível considerar que foi um sucesso dentro do que o governo se propôs a fazer durante a COP? Olha, quando eu cheguei aqui, né, eu vinha com uma expectativa muito ruim no sentido de infraestrutura, né, preparada para uma belíssima COP de resultados, mas muito preocupada como é que o turista vai chegar, como é que ele vai comer, como é que ele vai se locomover, o que ele vai pensar. A primeira delegação que encontrei, mas foi de uma generosidade, eles elogiaram tanto o povo brasileiro, especialmente o povo do Pará. Eles falaram assim: gente, como é um povo que nem buzina, está engarrafado, eles não buzinam, eles orientam, eles param o que estão fazendo para orientar, a comida é maravilhosa, as paisagens, estão fazendo turismo no horário que dá de intervalo, né? Então, assim, é uma COP que já é bem sucedida. Lamentavelmente, eu vi um parlamentar dizendo que era a COP da vergonha porque choveu demais. Que bom que está chovendo, chove porque tem floresta. Se não tivesse floresta, nós morreríamos de sede. Choveu muito ontem e teve um pequeno vazamento, foi isolado por fita, e estava
Tá todo mundo feliz da vida, tá todo mundo aqui, ó, de tênis. Acho que eu nunca apareci de tênis numa televisão. Todo mundo de tênis, todo mundo se abanando, todo mundo feliz, porque sabe que isso aqui é floresta amazônica, né? Então, assim, eu tô absolutamente encantada com a qualidade do serviço, a qualidade do atendimento. Não tá faltando comida, não tá faltando água, mesmo na mobilidade, tá todo mundo feliz. Está todo mundo se encontrando porque todo mundo tem a mesma pauta, que é a pauta da sustentabilidade, desenvolvimento com garantia de preservação ambiental. Então, eu saio daqui absolutamente convencida de que a COP, pensando no Brasil, é um sucesso. Obviamente, gostaria muito que o resultado da ata no final fosse muito melhor, mais audacioso do que vai ser, mas todas as COPs são assim, né? Mas o importante estamos dando passos para frente e não para trás. E o Ministério do Planejamento continua aqui na COP, tem muita agenda aí pela frente, continua, né? Até porque a gente dá suporte também, não só no planejamento das ações que estão sendo entregues, mas também naquilo que é difícil, que é a parte orçamentária. Fundamental, né? A parte orçamentária. Mas o presidente da República determinou, né? Não só o pobre no orçamento, o rico no imposto de renda, mas também que não faltasse orçamento para aquilo que é estruturante e prioritário. Todos os marcadores no orçamento brasileiro têm a pauta da sustentabilidade. A gente não aprova no orçamento libera nenhum recurso que tenha impacto poluidor ou destruidor de florestas, de biomas ou de mananciais, na parte de flora, de fauna, de água, enfim, né? A gente tem esse cuidado também com a pauta da sustentabilidade quando fala de orçamento brasileiro. Tá bom, ministra, eu agradeço a sua participação aqui no Canal Gov e um bom retorno, né? Obrigada. E uma boa COP para nós, para você que vai ficar aqui cobrindo, né? E parabéns a toda a imprensa brasileira de um modo geral, que tem conseguido aí mostrar o que há de melhor no Brasil, no Pará, né? E especialmente a importância de uma floresta como esta para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra. Você acompanha toda a programação da COP30 e a agenda do governo federal aqui em Belém, no Canal Gov. Fique com a gente e até mais. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano. Um país único, que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil. E te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Boa tarde para vocês, está começando mais uma edição especial do Jornal PT Brasil e você vai ver um resumo da COP30 até aqui, a participação do PT no evento e os acordos fechados durante a principal conferência do clima no Brasil.
Hoje é sexta-feira, 21 de novembro, e o Jornal PT Brasil já começou. Seja muito bem-vindo. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Marcelo e Nayane. Aproveite e deixe seu comentário aqui na nossa programação. A gente abre essa edição contando que a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, começou no dia 10 de novembro em Belém. Essa é a primeira COP realizada na Amazônia, simbolizando a importância das florestas tropicais no enfrentamento à crise climática. O principal objetivo da conferência é avaliar o cumprimento do Acordo de Paris e negociar novas metas globais para limitar o aquecimento do planeta a 1,5 grau, avançar na redução de emissões, ampliar os recursos de financiamento climático e fortalecer ações de adaptação, especialmente em países vulneráveis. Entre os destaques até agora estão o lançamento pelo Brasil do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, já apoiado por 60 países e pela União Europeia, e a apresentação do primeiro Plano Internacional de Adaptação Climática voltado à saúde, liderado pelo Ministério da Saúde. A COP30 também tem tratado de temas como transição energética justa, proteção das florestas tropicais, justiça climática, combate ao negacionismo e defesa dos territórios indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Cerca de 200 delegações participam da conferência, incluindo União Europeia, Estados Unidos, China, Índia e países da Amazônia. Ao longo da COP, movimentos sociais e povos da floresta também têm marcado presença, com mobilizações paralelas, reforçando que não há solução climática sem participação social. E na quarta-feira, dia 12, terceiro dia da COP30, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e dirigentes do Partido dos Trabalhadores participaram de uma agenda intensa em Belém. O dia começou com uma grande barqueata que reuniu mais de 200 embarcações e cerca de 5.000 participantes, entre comunidades ribeirinhas, movimentos sociais e delegações de 62 países. A mobilização defendeu os territórios amazônicos, os chamados maretórios, e se posicionou contra o uso de combustíveis fósseis. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, destacou que esta é a COP onde a ciência e a racionalidade precisam vencer o negacionismo, lembrando as palavras do presidente Lula sobre a urgência climática. O dirigente reforçou a importância de avançar na preservação das florestas tropicais, na recuperação de áreas degradadas e na adoção de medidas capazes de frear o aquecimento global. Em entrevista para a TVT durante a barqueata, Edinho Silva também reafirmou o compromisso do PT com um projeto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia que una proteção ambiental, geração de renda e oportunidades, garantindo floresta em pé com prosperidade e futuro para quem vive nela. A organização do PT aqui de Pará, das nossas lideranças da direção estadual, e claro, em nome da Claudinha, nossa integrante da executiva nacional do PT, nossa secretária de Educação, agradecer todas as lideranças que construíram esse espaço tão importante para nós, o espaço de manifestação do nosso partido aqui na Amazônia. Foi bem te ver. A Cúpula dos Povos movimentou a COP30 com uma ampla agenda de debates, mobilizações e atividades culturais que reuniram movimentos sociais, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e organizações de mais de 60 países. O espaço funcionou como um grande fórum paralelo às negociações oficiais, trazendo para o centro da conferência as vozes de quem vive diariamente os impactos da crise climática. Durante a cúpula, foram discutidos temas como transição justa, defesa dos territórios tradicionais, preservação da Amazônia, justiça climática e o enfrentamento ao uso de combustíveis fósseis. As lideranças também reforçaram a necessidade de respeito aos maretórios, à soberania dos povos da floresta e ao financiamento internacional para a adaptação climática.
O evento marcou a COP30 com forte participação popular e reivindicações diretas aos chefes de Estado, reforçando que não há solução climática sem participação social, sem diversidade e sem ouvir quem protege os territórios todos os dias. E durante a cúpula dos povos, Edinho também falou. Vamos acompanhar. Nós, do Partido dos Trabalhadores, aproveitando a COP, nós estaremos realizando amanhã, pela primeira vez na história, um encontro dos nossos dirigentes, inclusive de cientistas, pesquisadores, mas é um encontro liderado pelo PT, onde nós queremos aglutinar as nossas lideranças dos 9 estados da Amazônia Legal, para que a gente possa debater não só o cenário de agravamento da urgência climática, mas também para que nós possamos formular propostas de desenvolvimento para a Amazônia Legal. Nós queremos a preservação ambiental, nós queremos a floresta em pé, mas também nós queremos perspectiva de desenvolvimento econômico para essa região, de forma sustentável. Mas queremos produção de riqueza, queremos distribuição de riqueza, queremos que efetivamente nós possamos gerar um ambiente de prosperidade, perspectiva de futuro, para que a juventude dessa região, da região amazônica, não tenha que abandonar a região para poder sonhar com o futuro, sonhar com perspectiva, sonhar com prosperidade. E dentro da agenda política paralela à COP30, o PT participou na sexta-feira, dia 14, em Belém, de um debate sobre a defesa da Amazônia e a sustentabilidade, reunindo partidos progressistas e fundações na sede do PT do Pará. O debate reforçou o compromisso da centro-esquerda com um modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, que una preservação ambiental, expansão econômica e inclusão social para os mais de 30 milhões de brasileiros da região. Participaram ainda PDT, Rede, PCdoB, PSV, PSB e PV, com representantes de suas fundações. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, destacou a importância de um diálogo político mais profundo durante a COP30 e a necessidade de enfrentar o negacionismo climático que ameaça conquistas democráticas e também ambientais. É uma reunião muito importante no contexto da COP, né? Esses partidos, eles se reúnem frequentemente. Frequentemente eles se reúnem em Brasília para que a gente possa debater conjuntura, aprovar iniciativas que envolvem os nossos parlamentares. O inédito, nesse momento, é nós reunirmos esses partidos na COP para que a gente possa debater os desafios colocados pela COP, os desafios colocados pela fala do presidente Lula na abertura, ou seja, nós temos que tomar medidas sérias para que a gente enfrente a urgência climática e para que a gente também possa debater um projeto de desenvolvimento para a Amazônia, para a região amazônica. Então, eu penso que é importante, uma iniciativa importante, e nós vamos divulgar agora o fruto dessa conversa, dessa reunião, para que a gente possa, no contexto da COP, posicionarmos qual é a posição dos partidos progressistas do Brasil em relação aos desafios da urgência climática e, claro, de um modelo de desenvolvimento econômico que seja sustentável para a Amazônia. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Fica por aí. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder.
Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e vale destacar que os investimentos feitos pelo governo federal para a realização da COP30 são permanentes e seguirão após o fim do evento. Esse foi um dos destaques trazidos pelo presidente Lula durante seu discurso de abertura. O presidente também detalhou os feitos conquistados durante a Cúpula de Belém. Trazer a COP para o coração da Amazônia foi uma tarefa árdua, mas necessária. A Amazônia não é uma entidade abstrata. Quem só vê floresta de cima desconhece o que se passa à sua sombra. O bioma mais diverso da Terra é a casa de quase 50 milhões de pessoas, incluindo 400 povos indígenas, dispersa por 9 países em desenvolvimento que ainda enfrentam imensos desafios sociais e econômicos. Desafios que o Brasil luta para superar com a mesma determinação com que contornou as adversidades logísticas inerentes à organização de uma conferência desse porte. Quando vocês deixarem Belém, o povo da cidade permanecerá com os investimentos de infraestrutura que foram feitos aqui para receber vocês. E o mundo poderá, enfim, dizer que conhece a realidade da Amazônia. Nos dias que antecederam essa conferência, chefe de Estado e de governo, ministros de Estados, representantes de organizações internacionais e da sociedade civil se reuniram na Cúpula de Belém pelo clima. Lançamos o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, um mecanismo inovador que angariou num só dia 5 bilhões e 500 milhões de dólares em anúncio de investimento. Adotamos compromissos coletivos sobre o manejo integrado do fogo, o direito à posse da terra por povos indígenas e tradicionais, a quadruplicação da produção de combustíveis sustentáveis, a criação de uma coalizão sobre o mercado de carbono e o alinhamento da ação climática ao combate à fome e à pobreza. E mais, é a luta contra o racismo ambiental. A Cúpula de Belém foi o ponto de chegada de um caminho que o Brasil convidou a comunidade internacional a percorrer ao longo de suas presidências no G20 e nos BRICS. A síntese dos elementos que recolhemos dessa trajetória está contida no chamado Ação, que lançamos após a cúpula, o título de contribuição aos debates na COP e além dela. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná e o sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Das secas e incêndios na África e na Europa, as enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis. O presidente Lula ainda declarou que é necessário impor uma nova derrota aos negacionistas. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria afadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada. No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a 1,5 graus na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr.
Queridas amigos e queridos amigos, nosso chamado à ação está dividido em 3 partes. Na primeira parte, faço um apelo para que os países cumpram os seus compromissos. Isso significa formular e implementar as contribuições nacionalmente determinadas ambiciosas, assegurar financiamento, transferência de tecnologia de capacitação aos países em desenvolvimento e dar a devida atenção, adaptação aos efeitos da mudança do clima. Na segunda parte, conclamo os líderes mundiais a acelerar a ação climática. Precisamos do mapa do caminho para que a humanidade, de forma justa e planejada, supere a dependência dos combustíveis fósseis e reverta o desmatamento e mobilize os recursos para esses fins. Avançar requer uma governança global mais robusta, capaz de assegurar que as palavras se traduzam em ações. A proposta de criação de um Conselho do Clima, vinculado à Assembleia Geral da ONU, é uma forma de dar a esse desafio a estatura política que ele merece. Na terceira parte, convoca a comunidade internacional a colocar as pessoas no centro da agenda climática. O aquecimento global pode empurrar milhões de pessoas para a fome e a pobreza, fazendo retroceder décadas de avanço. O impacto desproporcional da mudança do clima sobre mulheres, afrodescendentes, migrantes e grupos vulneráveis deve ser levado em conta nas políticas de adaptação. E no contexto da COP30, o Brasil lançou o TFFF, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, na sigla em português. A iniciativa foi criada para garantir financiamento permanente destinado à preservação e à restauração das florestas tropicais no mundo. O mecanismo prevê pagamentos por resultados, permitindo que países que mantenham ou recuperam suas florestas recebam recursos de forma contínua, estimulando conservação, desenvolvimento sustentável e proteção de comunidades tradicionais. A proposta brasileira já ganhou forte adesão internacional. 60 países, além da União Europeia, já declararam apoio ao TFFF, reforçando o protagonismo do Brasil na luta global contra o desmatamento e no enfrentamento à crise climática. O fundo busca mobilizar capital público e privado com potencial de transformar a proteção das florestas tropicais em um esforço internacional duradouro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou em entrevista à CNN sobre a expectativa da ampliação dos recursos do Fundo Florestas Tropicais para sempre. A ideia nossa é, na nossa presidência, angariar pelo menos 10 bilhões de dólares. Nós estamos com 5,5 bilhões anunciados. Tínhamos uma expectativa de que já na COP a Alemanha fosse fazer um aporte considerável, como o próprio primeiro-ministro mencionou, né? Antes de qualquer um de nós, ele próprio deu a público que a Alemanha não vai se furtar a ajudar o Fundo de Florestas. Eu calculo que até o final desse ano a Alemanha anuncie, até porque nós estamos para fechar o acordo Mercosul-União Europeia, depois de uma longa negociação, o que também é uma boa nova para o mundo. Então eu acredito que nós vamos superar, durante a presidência do Brasil, que começa agora e se estende por um ano, eu penso que nós vamos superar os 10 bilhões de dólares. Mas eu acredito que o Brasil possa se surpreender e ambicionar mais, porque tanto os Países Baixos, quanto os Emirados Árabes, quanto a China, também manifestaram apoio ao TFFF. E segue acontecendo nessa semana a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. O evento reúne lideranças do mundo todo para discutir soluções frente à crise climática e ambiental. E pela primeira vez, o debate sobre igualdade de gênero, representatividade e o papel das mulheres e minorias na agenda climática ganha destaque na programação oficial.
A COP30 acontece em um momento decisivo para o planeta. As discussões giram em torno da redução das emissões de gases de efeito estufa, da transição para uma economia de baixo carbono e do financiamento de ações de adaptação para países em desenvolvimento. Mas neste ano, a conferência também reforça um novo olhar, o da justiça climática com perspectiva de gênero. De acordo com entidades internacionais, os efeitos das mudanças climáticas são desiguais e afetam principalmente mulheres, povos indígenas e quilombolas. Quando ocorre um desastre ambiental, são essas populações que enfrentam as maiores dificuldades para se reerguer e, ao mesmo tempo, são elas as primeiras a agir na reconstrução das comunidades. Por isso, a COP30 traz pela primeira vez um espaço ampliado para discutir a igualdade de gênero na ação climática. A conferência vai debater a criação de planos de ação voltados à participação das mulheres nas decisões ambientais e o desenvolvimento de protocolos de proteção em situações de emergência climática. Na COP30 deste ano, negociadores dos Estados-partes discutem a adoção de um novo plano de ação de gênero, conhecido como GAP, um instrumento global que orienta como integrar a perspectiva de gênero em toda a governança climática, desde ações de mitigação e adaptação até financiamento, tecnologia e capacitação. O novo plano deve estabelecer diretrizes e compromissos para a próxima década, reforçando a importância da presença das mulheres nos espaços de decisão sobre o futuro do nosso planeta. O GAP foi criado em 2017 e renovado em 2019, dentro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança no Clima. Agora, na COP30, as negociações buscam fortalecer o documento, tornando-o mais inclusivo e operacional, com recursos financeiros definidos e mecanismos claros de monitoramento. O objetivo é simples: garantir que as políticas climáticas sejam realmente sensíveis às desigualdades de gênero e reconheçam a contribuição de mulheres em toda a sua diversidade, indígenas, quilombolas, rurais e defensoras ambientais. A participação de mulheres, ela é fundamental. As mulheres são as pessoas mais afetadas pela crise climática e são as pessoas também que mais cuidam e estão ali organizadas organicamente para o enfrentamento dessa crise. E aí é fundamental, e em especial, a participação das mulheres negras, as mulheres indígenas, quilombolas, ribeirinhas, as mulheres ciganas, que vêm enfrentando diretamente todos os desafios causados pela crise climática e vêm enfrentando com sabedoria, a partir dos conhecimentos ancestrais. Então, é muito importante que na mesa de decisão estejam considerados os pensamentos e saberes destas mulheres, os saberes ancestrais, como eu já coloquei, por conta de que o enfrentamento ele está acontecendo, né? E quem está cuidando e quem está garantindo a nossa existência são mulheres. E aí é fundamental que elas compartilhem o conhecimento, compartilhem o saber, sejam ouvidas, sejam respeitadas, para que medidas efetivas sejam construídas para a possibilidade de enfrentamento real, com cuidado, considerando todas as pessoas para o bem-estar e para o bem viver. Durante a COP30, a ONU Mulheres, em parceria com o Instituto Kashak, lança o Scorecard, uma ferramenta que avalia como os países incluem a igualdade de gênero em suas políticas climáticas. Os primeiros resultados mostram avanços limitados e apontam ainda que faltam liderança feminina, investimentos e ações efetivas para garantir justiça climática com perspectiva de gênero. Dados mostram o papel tão importante das mulheres, seja na habitação, seja nas organizações e administração das associações, onde elas precisam de ter essa sua especificidade, do seu modo de existir garantido. Elas que são, na sua maioria, guardiãs de saberes, de ensinamentos, que traz a ancestralidade. Essas mulheres amazônicas, indígenas, quilombolas,
ribeirinhas, extrativistas, trabalhadoras rurais. É muito importante, juntos e juntas, poder estar também na luta pela igualdade de participação de gênero. Nas últimas discussões que teve, apenas 32% dos delegados e delegadas eram mulheres. As mulheres precisam estar também em espaços de decisão, com pé de igualdade, para que a escuta privilegiada de seus saberes possam incidir e garantir decisões adequadas para aqueles e aquelas que vivem nas florestas e sobrevivem dela, produzindo com a floresta de pé. A participação da sociedade civil também tem papel fundamental nesta edição da COP30. Movimentos feministas e organizações de base se articulam para evitar retrocessos e defender uma transição ecológica justa e inclusiva. Segundo a ONU Mulheres, o envolvimento direto dessas lideranças é o que garante que as negociações climáticas reflitam as realidades e necessidades das comunidades mais afetadas, transformando o debate global em ações concretas. Eu estou aqui na COP30, em Belém, no coração da Amazônia, e é fundamental dizer que a crise climática tem cor, tem gênero e tem território. Quem sente primeiro e mais profundamente seus impactos são as mulheres negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, periféricas. São elas que garantem água, alimento, cuidado com o território, com as famílias. Quando o clima muda, a vida delas está em risco. E por isso nós estamos falando de justiça climática, não apenas de metas ambientais. Justiça climática significa enfrentar o racismo ambiental, reconhecer que as populações que preservam a floresta e os biomas já são as maiores responsáveis pela proteção da vida. Belém está sendo o palco onde os mais vulneráveis no nosso país estão dizendo que não existe transição ecológica sem justiça social e que as mulheres devem ser protagonistas das decisões, não apenas personagens citadas nos discursos. Nós seguimos na luta porque quando as mulheres negras avançam, o mundo inteiro respira. Bom, só uma informação sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, né? O Brasil ele tem, em um ano, a meta de atingir 10 bilhões de dólares arrecadados aí para a preservação dessas florestas tropicais ao redor do mundo, né? E somente nos primeiros dias aí dessa iniciativa, o Brasil já atingiu mais da metade desse valor. Então, uma iniciativa aí que vem gerando resultados até aqui. E na semana passada nós conversamos também sobre a COP30 com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que esteve em Belém participando da COP30. Ele é um dos principais defensores das causas ambientais no Congresso Nacional e falou sobre os desafios para o Brasil alcançar as políticas de clima e preservação das florestas e o papel do Congresso Nacional para que as metas assumidas na COP30 sejam efetivamente cumpridas. Ele conversou com o nosso repórter Anderson Andrade. É investimento em ciência, tecnologia e inovação, tá? Para que os países possam abandonar, né, o uso da energia fóssil, né, do carvão e o petróleo, e avançar naquilo que o Brasil também já vem avançando, que é a produção de energia do biocombustível. O Brasil tem esse potencial muito grande pela sua extensão territorial, de energia solar, tem avançado muito no mundo todo, o Brasil também, tá? E também de energia eólica dos ventos, né? E a partir daí o Brasil vai poder produzir hidrogênio verde que possa exportar energia, inclusive, para muitos países. É uma agenda de oportunidade que coloca para os países. Mas ainda se usa muita energia fóssil no mundo todo. Então, o grande desafio é de ter, quando a gente fala assim, de cair fundos de financiamento para apoiar os países, para poder levar essa capacidade, essa potencialidade e a necessidade de fazer a transição energética, né, em todos os países, tá? E o Brasil também está trabalhando, e o Brasil avançou muito. Se a gente for pegar aqui nos últimos anos, tá? Em especial
agora, nesses últimos 3 anos aí do governo do presidente Lula, o Brasil já avançou muito na produção de energia renovável. Tá? E esse exemplo, né, de fazer essa transição energética, ela é fundamental, né, e é o que mais se espera para poder diminuir as emissões, né, de gases que provocam aquecimento global. Então, acho que é isso que precisa fazer. O Brasil, por exemplo, como os países, quando a gente fala que precisa ter uma agenda, né, de aí nos próximos anos, nas próximas décadas, e trabalhando com a eliminação, por exemplo, do uso do petróleo, é a gente fazer aquilo que o Brasil está fazendo um esforço muito grande de transformar a sua empresa, né, energética, a Petrobras, em uma empresa de energia. Tá? E aí, cada vez mais, a gente tem que mudar os subsídios, de tirar dos subsídios que vão para, por exemplo, a produção de petróleo e carvão, tá? E jogar cada vez mais subsídios para a produção de energia sustentável, que é uma... E a produção de... A matriz energética dos países, a gente fala muito da transição energética porque é da produção de energia que se produz mais gases de efeito estufa que provoca aquecimento global. Apesar que, no caso do Brasil, a maior parte das emissões de gases no Brasil tem a ver com o uso do solo, tem a ver com desmatamento. E como o Brasil, agora, nos últimos 2, 3 anos, aí, já diminuiu mais de 50% o desmatamento na Amazônia, mas também diminuiu o desmatamento em vários outros biomas, o Brasil diminuiu, inclusive, as emissões do Brasil. Por isso que o Brasil tem toda essa autoridade, né, e o mundo todo celebra os feitos do governo do presidente Lula, que vai com autoridade fazendo esse debate e chamando a responsabilidade dos outros países. E, deputado Nilton Tato, depois de todas as discussões que vão acontecer na COP, né, nos próximos dias, evidentemente que todos os países participantes vão ter que fazer a sua lição de casa, né? E o Brasil, aqui no Brasil, o Congresso Nacional também vai ter um papel importante, né, para que sejam feitas todas as discussões nesse sentido e colocar em prática também o que foi discutido, né, deputado? Eu queria ouvir do senhor justamente isso, né? De que forma que o Congresso Nacional vai poder contribuir, né, nos desdobramentos aí da COP30? Na semana passada mesmo, a gente conseguiu articular um conjunto de projetos para ir para a pauta e dialoga com essa perspectiva. Então, aprovamos projetos, por exemplo, de infraestrutura sustentável, aprovamos um projeto que coloca a educação climática como uma necessidade em todos os setores da sociedade. Eu estou falando da escola, nas igrejas, no movimento sindical, enfim, alguns projetos. Aprovamos o acordo na Câmara, o Acordo de Escazú, que é um acordo no âmbito da ONU para a América Latina e Caribe, que já estão avaliando em 14 países. O Brasil não tinha, e não aprovou ainda no Congresso Nacional. Nós aprovamos na Câmara, provavelmente deve ser aprovado na próxima semana no Senado, para depois ser sancionado ainda durante a COP pelo presidente Lula. Então, tem várias coisas. O Congresso, o Parlamento, tem um papel fundamental para adequar a legislação brasileira e ajudar para que o Brasil possa cumprir com os compromissos que o Brasil assume nesse acordo do clima. Então, toda a agenda que o presidente Lula vem tocando, através de seus diversos ministérios, tá? Dentro da estratégia de cumprir com o que o Brasil assumiu no acordo do clima, precisa ter a legislação que dialoga nessa perspectiva. E aí, evidentemente, que nós temos problema sério dentro do Congresso Nacional, onde a gente tem uma bancada ruralista em especial, tá? Ou boa parte do Centrão, que trabalha na perspectiva de votar projetos que vão no sentido contrário àquilo que o Brasil precisa fazer para enfrentar a crise climática. Eu vou citar aqui um exemplo de um projeto que todo mundo acompanhou de perto, que é a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O projeto finalizado na Câmara e no Senado representava muitos retrocessos na principal lei ambiental brasileira. O presidente Lula fez uma série de vetos e agora corre o risco de serem derrubados esses vetos dentro do Congresso Nacional. Então é esse debate que a gente enfrenta dentro do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, de que o Parlamento não pode
trabalhar no sentido contrário. O parlamento precisa entender que a agenda do enfrentamento da crise climática é uma necessidade, é uma obrigação de todos nós, no mundo todo, e nós precisamos fazer a nossa parte, mas ela é também uma agenda de oportunidade para o Brasil, entendeu? Aqui para o século XXI, porque pelas condições, tudo aquilo que o Brasil tem de potencialidade de área de extensão territorial, de biodiversidade, de vento, de sol o ano inteiro, enfim. Tá? Então, é isso que nós precisamos enfrentar, esse debate na sociedade. Nós precisamos mudar esse quadro. Não dá para a gente ter um parlamento, por exemplo, que a chapa que elegeu o presidente Lula, que elegeu o plano de governo, que coloca a agenda ambiental, o enfrentamento da crise climática no centro do debate das políticas públicas, né, elegeu 130 deputados dos 513 deputados, né? Então, esse quadro que nós precisamos debater cada vez mais para que esse debate influencie, inclusive, no próprio processo eleitoral do ano que vem, e a gente não ter risco de retrocesso, tanto na legislação, como também na própria política do Executivo no âmbito federal. Bom, pessoal, e uma última informação ainda sobre a COP30 é que o governo federal recebeu o apoio de 83 países para o projeto de um mapa do caminho com o objetivo de reduzirmos a nível global a dependência de combustíveis fósseis. A iniciativa, que foi proposta do presidente Lula, estabelece diretrizes para a gente atingir essa meta e ampliarmos financiamentos destinados ao enfrentamento das mudanças climáticas, incluindo ações de preservação da floresta. E é isso, o Jornal PT Brasil fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero segunda-feira. Tchau! No programa de hoje você vai conferir as lutas dos professores pelos seus direitos. Vai ver uma pesquisa sobre o consumo da população negra e uma exposição que exalta a ancestralidade da mulher afro-brasileira. Acompanhe. Nesta semana, mesmo com o feriado, a APUESP continuou sua luta em defesa da categoria e de uma educação pública de qualidade para todos. No dia 18 de novembro, representantes do sindicato realizaram uma reunião na Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. A pauta incluiu temas como a matriz curricular, o fechamento de aulas noturnas, atrasos nas promoções por mérito, entre outros. A questão mais discutida foi o projeto de reorganização de unidades escolares proposto pela Secretaria, sem o devido debate democrático que o assunto exige. A APUESP deixou claro que é contra a forma autoritária com que o projeto foi desenvolvido e expôs a necessidade de medidas que tragam melhorias concretas à educação na rede estadual. Na sexta-feira, dia 14 de novembro, a segunda presidenta da APUESP, professora Bebel, recebeu em Brasília a comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula e teve personalidades homenageadas de todo o país. Por compreendermos que a educação é o único caminho transformador de um país, de uma nação e de um povo. Portanto, nosso reconhecimento a todos que fazem a educação nesse país. Eu estou muito feliz nessa data, no momento que eu recebi uma comenda, né, que é da Ordem Nacional do Mérito Educativo, que é dada, são premiadas pessoas que têm, né, um destaque na educação, que, enfim, lutou pela educação, e acho que estou dentro desses, né, pré-requisitos. Mas o mais importante não é a comenda. O mais importante, eu acredito, é exatamente vir das mãos de um presidente, que é o presidente Lula, que é o presidente que mais, de longe, que mais a universidade abriu, que criou os Institutos Federais de Educação. Enfim, nesses 95 anos do MEC, é justo, né, que todos recebam, mas é importante dizer, né, que o grande mérito para nós é, de fato, a educação ser prioridade em todo o país, sobretudo do estado que eu venho, que é o estado de São Paulo, né, e nos municípios do país também. Então, forte abraço.
No mês da consciência negra, é fundamental entender a verdadeira face do preconceito racial no Brasil. E uma pesquisa realizada neste ano trouxe uma radiografia reveladora desse problema. Para quem não é negro ou negra, costumes corriqueiros como ir ao shopping center, entrar numa loja ou ver propagandas pela TV e celular são atividades indolores. Mas para a população negra é diferente. É o que demonstra a pesquisa O Consumo Invisível da Maioria. Realizada em âmbito nacional, o levantamento buscou compreender como negros e negras avaliam e interagem com marcas e empresas que atuam no mercado. E mostra como essa população sente o preconceito no cotidiano. Alguns dados são chocantes. 34,8% dos entrevistados sofreram discriminação ao consumir produtos ou serviços no último ano. 71,9% dos casos foram sutis ou camuflados, revelando um padrão silencioso e persistente. Maurício Pestana, um dos idealizadores da pesquisa, ressalta que ela conseguiu captar as dores reais de uma grande parcela dos brasileiros. E é um retrato real, fiel, porque quando você faz uma pesquisa, a pessoa que responde ali a pesquisa, ela responde com um sentimento daquilo que ela sente, né, profundamente, que nós como negros sabemos exatamente que onde é que o bicho pega, né? Então a gente sabe, parece que, mas quando você vai para a pesquisa, você vai ver que é o registro, né? É o que acontece. O consumo da população negra tem um enorme impacto no mercado, trazendo a força de milhões de cidadãos. E a pesquisa revela caminhos para uma economia mais inclusiva e conectada com a diversidade brasileira. Este consumidor, aí sim, ele é inviabilizado, eu não digo por todos os setores e tal, tem gente já preocupada, mas por uma parcela muito grande, seja no setor da indústria, do comércio e até do governo, né? Assim, a gente é meio que esquecido no geral, mas você tem setores que já estão preocupados com isso. Um alento que a pesquisa traz é o grau de maturidade e a conscientização dos consumidores negros e negras. 37,4% dos entrevistados valorizam marcas que respeitam a diversidade racial e 24,6% punem empresas que demonstram racismo. Há uma forte identificação da comunidade negra. Não, essa marca eu consumo porque essa marca eu vejo que tem programas, não só programas de diversidade, de inclusão, mas ela também é um reflexo do que a marca, nos seus comerciais, no seu marketing, quanto ela contempla as pessoas negras. Ou seja, o consumidor negro, ele está muito mais vigilante, muito mais atento. Os dados mostram que o Brasil precisa ouvir as necessidades e desejos dessa população. A APUESP, por exemplo, tem uma secretaria dedicada a políticas sociais e à promoção da igualdade racial. Quem não enxerga a importância da população negra está fechando os olhos para o nosso passado, presente e futuro. As pessoas têm que ter consciência de que este é o segundo maior país negro fora da África. Não se pode pensar um país como o Brasil sem o respeito a esses quase 60% da população. Primeiro, porque é a maioria da população. Esse é um ponto muito importante a dizer. Segundo, é a contribuição que essa maioria deu para esse país. Você não consegue pensar o Brasil sem o negro. Não existe história do Brasil sem o negro. Em cartaz até fevereiro de 2026 no Sesc Belenzinho, a exposição Onairim, Caminho de Ferro, de Nádia Taquari, propõe um percurso sensorial e simbólico sobre ancestralidade e espiritualidade afro-brasileira e o protagonismo do feminino negro. Onairim quer dizer estritamente Caminho de Ferro em Yorubá, então por isso que esse é o título da exposição. Essa exposição ela é toda permeada por caminhos de ferro, uma grande homenagem ao Ogum, a essa divindade dos ferros, dos caminhos, das tecnologias. E a exposição começa no mar, no Museu de Arte do Rio, foi o primeiro lugar em que ela aconteceu, depois ela foi para o Moncabe, em Salvador, e agora chega aqui no Sesc Belenzinho. A exposição está permeada por mulheres, né, por divindades femininas, por figuras femininas ancestrais, africanas e de muita força, de criação de caminhos. Então, tanto as Iabás, representando orixás femininos como Oxum, como Iansã, como Iemanjá, assim como a obra Abre Caminhos, que representa as pencas de Balangandãs, elas se referem a esse passado ancestral brasileiro de mulheres negras então escravizadas, que usavam as pencas de Balangandãs no quadril, que eram o pecúlio, que eram as reservas delas para elas adquirirem libertação.
Então eram elementos em metal, em prata. E aí com esse material que elas adquiriam, elas compravam a própria liberdade, a alforria. Então a Nádia, ela ressignifica isso, né? Ela relê, ela pesquisa muito isso para mostrar como um elemento de libertação e de expressão. A gente convida todas as escolas para virem visitar a exposição. A gente inclusive disponibiliza ônibus para as escolas que precisarem, que quiserem. Para a gente é do maior interesse que as escolas, que alunas e alunos venham visitar a exposição, tomem contato com essa exposição, que está sendo muito interessante para a gente também. E porque é isso, ela de fato, ela relê a história do Brasil, ela relê da agência das mulheres negras escravizadas através das pencas de balangandãs, até as religiões, né? Religião de matriz africana, aqui muito representada, o sagrado afro-brasileiro, que muitas crianças têm contato cotidiano, que fazem parte ou têm contato de alguma maneira e que estão aqui expostas de uma maneira muito linda, muito respeitosa e estão disponíveis para a gente conversar sobre, né? E para a gente sentir também. Essa é uma exposição muito sensorial, muito por conta da música, da luz baixa, da maneira contemplativa como as obras estão expostas. E uma coisa que é muito importante para a gente, que a gente gostaria de ressaltar, é que essa exposição conta com alguns recursos de acessibilidade. A gente tem 3 peças táteis, 3 obras da exposição disponíveis para toque, para aproximação. A gente tem também videolibras, 2 videolibras e uma audiodescrição de todo o espaço. Então é isso, a gente espera que ela seja acessível para todas e todos que vierem até aqui. O programa de hoje fica por aqui. No portal e nas redes sociais da APUESP você encontra informações quentes sobre nossa educação pública. Aponte a câmera do celular para o QR Code e conheça as redes sociais do nosso programa. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.